Olá, como é bom ter você aqui junto com a gente, aonde quer que você esteja. Obrigada por receber a gente dentro da sua casa. Eu estou muito feliz de ter você aqui junto. Eu quero te dizer que nesse momento da nossa história, tão difícil e tão longo, onde vidas estão sendo ceifadas, onde sonhos estão sendo destruídos, nós estamos aqui porque Deus te ama e me ama. Eu quero falar para você que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Eles eram amigos próximos e por isso nós também choramos. Jesus resistiu às dores e tentações, por isso nós também resistimos. E eu quero também falar para você que Jesus, através da morte de cruz, ele te deu a graça. Eu quero agora convidar você a orar junto comigo, aí aonde você está. Feche os seus olhos. Eu quero te pedir para que você pense em Deus. Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio de vivermos a Tua vontade e a Tua graça, Pai. Aqui nesse momento, Deus, nós clamamos a Ti para que recebamos a Tua graça, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício de cruz. Espírito Santo, seja bem-vindo em nossos lares, seja bem-vindo em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus ressuscitou e é por isso que nós estamos aqui hoje, por causa da sua tremenda graça. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa sim, governa, que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Que tremenda graça, maravilhosa graça nós estamos celebrando nessa celebração. Eu quero que você adore conosco, cantando uma canção nova ao Cordeiro. Esse Cordeiro que ressuscitou, que vivo está, e hoje também é dia de celebrar essa maravilhosa ressurreição de Jesus. E eu quero convidar você a cantar conosco então, essa próxima canção, declarando que o Cordeiro venceu. Vamos cantar uma canção nova ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção 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 ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Para sempre e sempre. Vamos cantar canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Pois quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a
para sempre e sempre. Reina o Senhor. Vamos declarar honra e glória. Honra, glória, força e poder. 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 Declare forte. Honra, glória, força e poder. 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 Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Para sempre reina o Senhor. Santo. O Cordeiro de Deus é santo. Ele é incomparável. Não há outro como Jesus. E neste domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Nós celebramos a esperança, porque o poder que ressuscitou Jesus habita em mim, habita em você, e nós podemos ter essa esperança. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como está o seu coração, mas eu sei que Jesus pode, nesta manhã, inundar o seu coração. Eu sei que Jesus quer isso, porque Ele é incomparável, Ele é santo. Então eu quero convidar você a fechar os olhos e a orar junto comigo, agradecendo ao Senhor pela ressurreição de Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por essa manhã de Páscoa. Muito obrigada, porque Cristo Jesus ressuscitou. Muito obrigada, porque o Senhor nos ama. E eu quero, de fato, agradecer a Ti pela santidade, porque essa santidade que faz Jesus capaz de morrer no meu lugar e no lugar de cada um que está me ouvindo neste momento. E esse poder traz a nós esperança. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada família, cada pessoa que neste momento está com o seu coração desanimado, sem esperança. E eu peço que o Teu Espírito Santo traga um renovo e que esse Cordeiro que é santo, incomparável, faça a diferença na vida dos meus queridos. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos inunde de esperança. E nós agradecemos, porque Cristo Jesus veio, Ele morreu, mas Ele não ficou ali naquela tumba, Ele ressuscitou. E por isso nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Feliz Páscoa para você. Eu tenho aprendido que tudo que Deus nos dá é para que a gente se alegre e para que a gente reparta. Se Deus me dá uma palavra, eu preciso me alegrar com essa palavra e repartir essa palavra. Se Deus enche o meu coração de consolo, eu preciso me alegrar com esse consolo e dar esse consolo a alguém. Se Deus enche a minha vida de recursos, eu preciso me alegrar com esses recursos e repartir esses recursos. Então eu quero convidar você a reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus, vem do Pai das luzes. E Ele não muda, não há sombra de variação nele. Eu quero convidar você a ter um coração agradecido. Não apenas reconhecer, mas ser grato por tudo que você tem recebido de Deus. Mas eu também quero convidar você a repartir o que você tem recebido. Nós aqui na nossa igreja, nós temos abençoado muitas famílias e queremos continuar abençoando. Então eu quero convidar você a contribuir com as nossas cestas básicas. Você pode trazer durante este culto, as nossas portas estão abertas. E você pode trazer no horário do culto, das 10 até as 11h20, nós estamos aqui para receber. Nós também estaremos abertos durante toda a semana, no nosso horário comercial. E você pode contribuir. Mas você também pode contribuir trazendo o seu dízimo, a sua oferta, ou mesmo um valor para a cesta básica, numa das nossas contas. Você pode fazer o Pix, que é o nosso CNPJ, aquilo que for mais fácil para você. Mas eu convido você a fazer isso, reconhecendo que tudo vem de Deus, com o coração agradecido e sendo generoso. Por isso eu quero convidar você a participar do nosso momento festivo de generosidade. Faça isso com alegria e generosidade. Glória, força e poder, honra, 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 glória, força e poder. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Que bom ter você conosco durante esta celebração. Nós convidamos você durante todo esse tempo. Na sexta-feira foi um tempo de escuridão, de luto, de tristeza, de lágrimas. Mas glória a Deus pelo domingo, porque no domingo foi dia de ressurreição, dia de esperança, dia onde as promessas se cumpriram. Hoje nós queremos levar você juntamente conosco, pela palavra de Deus, a compreender que Jesus é a nossa fonte de esperança. Eu quero mais uma vez convidar você a orar juntamente comigo. Sei, estamos conscientes, as nossas emoções, elas estão o tempo todo entre alegria, esperança, medos, temores, ansiedades. Confesso que eu não estou diferente do que muitas pessoas. O tempo todo precisamos fazer o exercício de lembrar aquilo que nos dá esperança. Eu quero convidar você a fazer aquilo que Jesus nos ensinou, a lançar sobre Ele todas as nossas preocupações e ansiedades. Você pode orar comigo ali onde você está? Feche os seus olhos por um momento, eleve seu pensamento ao Senhor, peça para que Ele fale a você por meio da sua palavra, que Ele abrace você durante esse tempo
e nós vamos interceder por você, pelas pessoas da sua família e por alguém que você também pode orar neste momento. Oremos. Amado Senhor e Deus, nesse instante eu me uno aos meus irmãos em cada casa, em cada lugar, em cada canto, onde eles estão ouvindo e participando desta celebração. Hoje, Senhor, nós trazemos à nossa memória que num dia como hoje, o Senhor venceu a morte e o Senhor trouxe sobre nós a esperança da Tua glória. Amado Senhor, venha sobre nós, venha sobre cada pessoa que está com medo, que está ansiosa, que está passando pelo luto, Senhor, que está num quarto, que está adoecido, que está lutando, Deus, pelo restabelecimento da sua saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos unimos àqueles que estão passando por dificuldades na vida financeira, por aqueles trabalhadores, ó Pai, que estão angustiados e precisando da Tua intervenção sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar toda a preocupação pelos nossos filhos, pelo casamento, por pai, mães, o esposo, esposa. Trazemos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que nos aflige. Senhor Jesus, cremos que a Tua palavra é verdade. Cremos que a Bíblia nos ensina a depositar diante do Senhor todas as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, Senhor Jesus, clamo pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo e cada família representada. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Que bom podermos encontrar-nos durante esse tempo. Quando eu olho e trago a minha memória sobre Jesus como a nossa fonte de esperança, estamos em conexão também com a nossa série que acabamos de terminar, onde nós falamos sobre os lugares escondidos onde Deus desenvolve em você os nossos 40 dias de fortalecimento. O último capítulo, as últimas lições, falava de Jesus como a nossa fonte de esperança. Aprendemos como metáfora que nós somos como uma árvore plantada. As suas raízes precisam ser aprofundadas. Mas também quando nós pensamos na metáfora da árvore, você sabe que uma árvore ela passa por várias estações. Tem a estação, sim, do frutificar, mas também tem a estação do inverno, do outono, tem também a estação do verão e da primavera. Em cada uma delas, a nossa vida passa por fases. Aprendemos durante todo esse tempo que Jesus não nos prometeu dias fáceis, ou que a nossa vida seria só de conquistas, de vitórias, de frutos. E você vai ver hoje, ainda dentro desta metáfora, quando nós somos chamados de ramos, de galhos, e Jesus é chamado de videira, de árvore, do tronco. Ali em João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, aprendemos 3 lições preciosas do que nós precisamos fazer ou viver para ter Jesus como a fonte da nossa esperança. Talvez você se perguntou como em dias difíceis, em dias de luto, em dias de doenças, em dias de perdas, em dias de aflições como nós estamos vivendo, como nós podemos manter o nosso coração aquecido, saudável ou cheio de esperança. Já vou adiantando para você que em momento algum viver de forma equilibrada e saudável significa que eu não vou sofrer, que eu não vou chorar, que eu não vou me entristecer, porque estas coisas todas fazem parte da nossa vida e inclusive é saudável. O que você vai compreender é que Jesus, Ele nos mostra caminhos
para enfrentar cada uma destas situações. Ali, em João capítulo 15, o versículo 1 ao versículo 3, nos aponta o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você. Jesus torna-se a minha esperança quando compreendo seu agir por meio da revelação do Espírito Santo. Se você não entender o que Deus está fazendo, o seu coração pode se sentir perdido. E Ele trouxe a sua palavra para nos orientar. Ele fala a respeito do que Ele está realizando em você, ao seu redor, e de que maneira Ele quer que você responda a esta ação. No versículo 1 ao 3 nós lemos assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A primeira coisa que esse texto nos mostra, que Deus, o Pai, é chamado de agricultor. E Ele realiza duas ações. Uma é chamada de que Ele corta e outra que Ele poda. Talvez, em algum momento, você pode não conseguir entender a descrição desta metáfora. Quero lembrar a você que a videira, ou a planta da uva, ela é da família das trepadeiras. Então, quando uma planta, ela é pequena, ela precisa ser amarrada a um pedaço de madeira para que ela possa engrossar o seu galho e assim se tornar forte. Enquanto ela está começando, ela tende a cair no chão. Este chão, quando chove, vem a poeira, ela precisa ser limpa para não comprometer o seu desenvolvimento. Então, quando a Bíblia menciona a expressão corta, não é uma melhor tradução para esta expressão, posto que quando você vê no grego, outras vezes onde aparece esta palavra corta, aqui em João capítulo 15, ela é traduzida como levantar. Por isso que faz muito mais sentido a palavra corta com o versículo 3, quando Jesus diz que Ele limpa, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A melhor tradução seria dizer que Jesus levanta estes galhos e Ele limpa para que dê frutos. Então, Deus, como agricultor, Ele realiza este trabalho. Ele limpa. Ele é um Deus que não está passivo, Ele age o tempo todo. E assim também, quando esta planta, esta videira, dá mais frutos, então ele precisa ser podado. Por que ser podado? Porque precisa ser canalizado para os galhos mais saudáveis e fortes, a seiva, aquilo que alimenta e sustenta galhos e frutos. O que você percebe aqui é que em circunstâncias difíceis e dolorosas, Deus, Ele pode agir em uma ação onde Ele nos purifica, porque algo em nós precisa ser limpo. Essa é a limpeza de Deus do pecado. Isso não tem a ver necessariamente, é uma ação diferente da poda. E a poda é que Ele corta, é quando Ele reorganiza a nossa vida. O que eu estou querendo dizer para você é que circunstâncias que posso estar vivenciando, elas podem ter inúmero significado para várias pessoas. Há momentos de dor em que Deus está, sim, me movimentando para sair de pecados. E há outros momentos que Ele está me preparando para frutificar mais. Por isso que o agricultor faz duas coisas. Ele limpa e Ele poda. Talvez você pode se sentir confuso e não entender o que está acontecendo ao seu redor. Eu quero falar um pouquinho a respeito do caráter de Deus. Deus, como agricultor, Ele usa as melhores ferramentas para limpar e podar você. Ele nunca vai exercer alguma ação fora da força
ou do tempo, ou ele vai perder a mão. Não, o nosso Deus, ele é perfeito. Ele jamais vai causar em você uma dor desnecessária. Ele vai filtrar todas as provações e as dores em nossa vida. Ele se envolverá intimamente como um agricultor experiente. Ele não comete erros e ele participa o tempo todo no processo de poda e no processo de limpeza. O agricultor vai limpar você e podar você no perfeito tempo, no perfeito comprimento, na perfeita profundidade e na perfeita largura. Talvez você precise, neste tempo, voltar-se para o Senhor e dizer: Senhor, me ajude a entender o que o Senhor está fazendo ao meu redor. Me ajuda a compreender qual é o teu propósito no meio de todas estas coisas. Sabe por que eu faço esta pergunta? Nós estamos entrando no 2º ano de uma pandemia. O mundo está vivendo. E eu não posso dizer que Deus não está no controle ou Ele não é soberano. E que estas coisas estão fora ou são apenas um acidente. Eu não estou querendo dizer que Deus é o causador de uma pandemia. Eu estou dizendo que toda circunstância, ela é usada por Deus para o seu propósito. O seu propósito pode ser me purificar, me limpar, mas também pode ser me podar, reorganizar a minha vida, avaliar as minhas prioridades. E dentro desse lugar, inúmeras pessoas terão propósitos diferentes, ou Deus está fazendo coisas distintas, mas certamente Ele está agindo. Então quero convidar você para entender Jesus como fonte da sua esperança. Você vai precisar fazer aquilo que Deus deseja ou responder de acordo com a vontade de Deus. E aí você vai precisar o 2º princípio de como Jesus é a fonte da nossa esperança. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, ela torna-se a minha esperança, ou a minha fonte de esperança, quando eu ajusto minha vida à sua vontade. Ajustar a minha vida à sua vontade. Ou seja, primeiro ponto, na esperança eu preciso entender. A minha mente precisa compreender qual é a intervenção de Deus sobre a minha vida. Quando eu olho para a sua palavra, como agricultor, ele limpa e ele poda. As duas coisas causam dores, angústias, é difícil. Mas a intenção de Deus é diferente. Numa, Ele quer me tirar do pecado. A outra, Ele quer tirar o peso, aquilo que rouba a força da minha vida. Para eu ter esperança, alegria, eu preciso me conectar, como Abacuque se conectou. Abacuque reclamou diante de Deus no capítulo 1, até quando vou pedir misericórdia, clemência, clamar por salvação e o Senhor não vai ouvir? O Senhor responde a ele que o justo pela fé viverá. E ele termina dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, contudo eu me alegrarei, porque a alegria do Senhor é a minha força. O que mudou não foi uma circunstância. O que mudou foi a perspectiva de Abacuque na compreensão daquilo que Deus está fazendo. Eu quero te dizer, Deus pode mudar o seu estado de ânimo, de tristeza em alegria, de desesperança para a esperança, de depressão para um sentimento de regozijo, quando você compreende a vontade de Deus sobre a tua vida. Ele está agindo. Ele deseja revelar-se a você. E aí você pode perguntar, por onde eu começo? Aqui o texto vai dizer no versículo 4, da seguinte maneira: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu acho extraordinário este versículo,
porque o convite que Jesus me faz é como se Ele dissesse para mim assim: Fernando, para de ser videira. Você não tem estrutura nem natureza para ser árvore. Você precisa ser galho. Você precisa ser ramo. Quantas vezes eu quero produzir os frutos por mim mesmo, a alegria por mim mesmo, a esperança por mim mesmo, o amor por mim mesmo, a bondade por mim mesmo. E aqui Jesus vai dizer: olha, se vocês não permanecerem em mim, se vocês não se transformarem em ramos e deixarem que eu seja a videira, vocês não vão conseguir produzir os frutos. Portanto, o que Jesus está convidando eu e você é que você se entregue, é que você se renda, é que você admita que por mais desejos bons que você tenha, por mais esforço, hábitos e dedicação, nós não conseguimos produzir aquilo que só Jesus pode produzir em mim e em você. O convite de Jesus para você é que Ele está dizendo assim: eu ocupei o teu lugar naquela cruz. Eu levei os teus pecados. Eu comprei o preço. Eu paguei o preço, aliás. E eu quero realizar uma obra de transformação. Quando eu, Fernando, abro mão do meu desejo de fazer as coisas por mim mesmo, me rendo diante de Jesus, admitindo os meus pecados, reconhecendo que, por mais que deseje, eu não tenho o poder de transformação, e eu deixo Jesus ser a árvore e vou até Ele para estar nele e permanecer nele. Então o poder dele, a força dele, a obra dele, a vitória dele se torna minha. E este poder em mim exerce uma transformação. Então, como pai, a minha mente muda. Como esposo, meu coração se transforma. Como uma pessoa que está envolvida em tantas relações, minha mentalidade, o meu ambiente passam a ser transformados, porque a minha mente se transforma e eu sou um instrumento também de transformação, porque por mim o Senhor passa a se revelar a outras pessoas. Neste dia de Páscoa, nesse tempo que você está percebendo, Jesus quer ser uma fonte de esperança para muitas pessoas por meio da sua vida. Ele quer se tornar visível a outras pessoas através de você. Então, quando nós olhamos para a palavra, você vai perceber que Jesus é nossa esperança. Por quê? Porque Ele é a videira. Ele tem tudo o que nós precisamos para ter uma vida diferente. Talvez você pode dizer: olha, pastor, o meu problema está nos ciúmes, está na inveja, ou está na insatisfação, ou na impaciência. Eu vou dizer para você, o seu problema não está na depressão, o seu problema não está na ansiedade, não está na inveja, não, o seu problema está na fonte. Porque sem Jesus, a nossa tendência é essa mesma, a gente não consegue. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse é que eu faço. Com a mente eu sei o que é certo, mas quando eu faço aquilo que eu não quero fazer. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Graças dou a Jesus Cristo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! O que Ele está dizendo para mim e para você é que há esperança, mas não é uma esperança de força de vontade, é uma esperança em poder que vem do altos céus. Ele é a videira, e quando você renuncia a ser árvore, a ser videira, Jesus é a videira verdadeira, você passa a vivenciar, porque a tristeza, a depressão, a ansiedade, a angústia, as dores são sintomas. Jesus é a nossa fonte de esperança. Ele pode consolar,
Ele pode nos abraçar, Ele pode em nós produzir aquilo que tentamos por esforço humano. É por isso que Jesus se apresentou como a nossa fonte. Para terminar, Jesus torna-se minha esperança quando ajusto minha vida à sua vontade. Jesus é a minha esperança quando ajusto minha vida à sua vontade. Então, em primeiro lugar, torna-se minha esperança quando eu compreendo o seu agir por meio da revelação do Espírito Santo. Segundo, Jesus torna-se minha esperança quando ajusto minha vida à sua vontade. E em terceiro lugar, Jesus torna-se minha esperança quando tenho uma experiência real e pessoal com Ele. Ou seja, eu o experimento além do conhecimento, na prática. O versículo 5, que é a última declaração que o apóstolo João, no seu evangelho, que é dado pelo Espírito Santo, vai dizer assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu sou a videira. Quando você lê o Evangelho de João, você vai encontrar 7 declarações de Jesus, eu sou. Isto nos mostra o quanto Jesus é Deus. É exatamente a mesma expressão que lá em Êxodo capítulo 3, Moisés ouviu de Deus. Qual é teu nome? Eu sou. Aqui você percebe como este eu sou, ele é experimentado na experiência, na revelação. Deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer. Todos nós já ouvimos falar a respeito do caráter de Deus. Por exemplo, ouvimos falar que Ele é provedor, que Ele é consolador, que Ele é o Salvador, que Ele é amor. Saber e entender e compreender é extremamente importante, é o início da nossa jornada com Jesus. Mas eu quero te dizer que tem um passo além, é quando você experimenta pela própria experiência. É quando a experiência do Deus visível se torna real agora em sua vida. Você não apenas sabe que Ele é consolador, você o experimenta como consolador. Você não apenas sabe que Ele é um Deus provedor, você experimenta a sua provisão. E é aí que você conhece Jesus, o Pai e o Espírito Santo, pela experiência. É isto que eu estou dizendo para você. Circunstância como a que nós estamos vivendo, são cenários em que Deus está montando e preparando para que conheçamos eles por experiências. O que você está falando, pastor? Me explica melhor. Eu vou explicar para você, em cada uma das revelações que Jesus deu ao seu povo, aos seus ouvintes, aos seus discípulos em João. Por exemplo, o primeiro eu sou aparece lá em João capítulo 6, versículo 35, diz assim: então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Sabe o que é incrível? É que Jesus revelou, eu sou o pão da vida, sabe depois de quando? Depois que o povo estava pedindo pão, e depois de Ele ter multiplicado os pães. Então, o que você percebe aqui é que a circunstância da fome foi preparado para Jesus revelar e dizer, eu sou o pão da vida. Ele sim alimentou fisicamente, mas Ele está dizendo, o pão sou eu. O pão não é mais um objeto, e quem come e quem me experimenta não tem mais fome e não tem mais sede. Do mesmo jeito, quando Jesus revelou lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus acabou de curar um cego,
Que coisa incrível! Em cada circunstância que Jesus realizava um milagre, ele revelava a si mesmo algo do seu caráter. O que eu estou querendo te dizer é que há muitas circunstâncias que você está passando, que são o cenário de Deus preparando esta circunstância para revelar a si mesmo e para que você o conheça por experiência. Do mesmo jeito, quando Jesus disse, eu sou a porta, que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele se referia a que ele é a porta do aprisco. Ele falou a respeito dos salteadores, daqueles que assaltavam, dos falsos pastores. Assim também ele disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus estava referindo-se a respeito de pessoas que fazem mal, que enganam. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Jesus está convidando você a ser ovelha. Talvez você está dizendo, olha, mas eu não tenho experimentado este Deus. Você precisa primeiramente se entregar a Ele, porque Ele é pastor de ovelhas. Você precisa se tornar uma ovelha, e uma ovelha ouve a sua voz e o segue. Jesus também disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou para Marta e Maria. Depois de um velório, de um sepultamento de Lázaro, em João 11, Jesus preparou este cenário para a revelação de que Ele é a ressurreição e a vida, que a morte não é o fim. Por isso que Romanos 8 vai dizer que nada vai nos separar do amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nem demônios, nem anjos, nem perigo, nem fome, nem nudez, nem muito menos a morte. Nada vai nos separar do amor de Cristo. A morte para aqueles que confiam e se entregam a Jesus nunca vai ser um fim. Não é. É a nossa vida estando em Cristo Jesus. Ele também disse, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando os seus discípulos se sentiram perdidos, porque Jesus disse a eles que não estaria mais com eles, Felipe disse, mostra-nos o caminho, mostra-nos o Pai. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que mostraria a você um mapa. Ele está dizendo, você precisa me seguir todos os dias. E ali você vai encontrar. E ele termina lá em João capítulo 15, dizendo, eu sou a videira. As suas raízes, elas são as raízes de Jesus. Não é mais você que vai dizer onde você será plantado. É Jesus que vai levar você e vai plantar você onde Ele quiser. É por isso que Davi, no Salmo 139, ele vai terminar e fazer uma oração dizendo, sonda-me, ó Deus, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo assim, olha, o Senhor sabe o que está acontecendo comigo. A tua direção é a melhor, a tua vontade é perfeita. E é sobre este lugar que nós encontramos esperança. A esperança, querido, não é porque algo vai melhorar. A esperança está em que eu vou compreender a vontade de Deus. O que você está ouvindo hoje e o que vai trazer esperança é trazer a sua memória de que Deus está agindo, Ele não está parado. Na pandemia, fora da pandemia, Ele está agindo. E eu preciso entender o que Ele está fazendo. E isto requer de mim entrega, rendição. Eu preciso parar de ser planta, árvore e me tornar um galho. Isto é uma renúncia e é difícil. Porém, Ele convida você a experimentar isto. Jesus
deseja se transformar na sua fonte de esperança. E Ele está preparando um cenário para revelar a sua vontade a você. O primeiro passo, então, é rendição. O segundo passo é você compreender que esta vontade é boa, agradável e perfeita. Jamais Ele vai se tornar alguém cruel e fazer coisas duras apenas porque Ele é um Deus que gosta de que você sofra. Essa não é a expressão do caráter de Deus, querido. Ele é um perfeito agricultor. A sua ação é perfeita. Então Ele está convidando você a se entregar, a se render a Jesus. Nesse tempo de Páscoa, a fonte de esperança está na sua rendição a Jesus. Quero convidar você a orar. Esse é um tempo, também quando nós trazemos à nossa memória, o nosso memorial, de que Jesus entregou o seu corpo, derramou o seu sangue por mim e por você. E que a melhor resposta que eu posso dar ao sacrifício de Jesus, a Páscoa, porque Ele morreu a minha morte, para que eu vivesse a sua vida. É este convite que Jesus está fazendo neste dia de Páscoa. Páscoa significa libertação ou passagem, saída do sofrimento. Jesus está chamando você para que você experimente Ele como o pão da vida, como o pastor, como a luz do mundo, como a porta do aprisco, como o bom pastor, como a ressurreição, como a videira. Ele deseja que você o conheça pela experiência. Talvez você ainda tenha dúvidas se você está conhecendo Jesus pela experiência. Então eu quero convidar você neste momento a orar, porque nós vamos participar da ceia. E nesse momento aproveite para fazer a sua oração de entrega, de rendição a Jesus. Você pode orar comigo? Amado Senhor e Deus, depois de nós ouvirmos a Tua palavra, de que o Senhor é a videira, neste tempo de celebração, eu quero, Senhor, orar por cada pessoa que está nos ouvindo. Nesse instante, Senhor, nos rendemos diante de Ti e pedimos, ó Pai, que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos receba. Recebe-nos, ó Deus, do jeito que nós estamos, pecadores, imperfeitos, que precisam, ó Deus, hoje viver a realidade espiritual de ser ramo e não mais, ó Pai, não mais, Senhor, árvore. Então realiza essa transformação em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Venha sobre mim, venha sobre o teu povo, venha, Senhor, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. E, ó Deus, lava-nos com o teu sangue, perdoa-nos, venha fazer habitação aqui, Senhor. Consagramos a nossa vida ao Senhor. Recebe-nos como oferta, do jeito que nós estamos. Ó Deus, tememos o teu nome e te honramos, entregamos a nossa vida ao teu controle e pedimos que o Senhor seja o nosso Salvador. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, abraça-nos, batiza-nos. Espírito Santo de Deus, a nossa vida e o nosso corpo, a nossa mente te pertence. É no nome de Jesus que nós oramos e nos entregamos. Obrigado por nos ouvir. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Amém e amém. Aleluia ao nosso Deus. Louvemos o nosso Senhor. Prepare seus elementos, porque daqui a pouquinho, nesse mesmo instante, nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Cantemos ao nosso Deus.
que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ser. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda ciência e saber. É sobre os bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. A mesa do Senhor é sempre um lugar para repartir. Esse tempo de ceia sempre é um convite para vários olhares. O nosso primeiro olhar é para Jesus, para aquilo que Ele fez na cruz. Ele se entregou por nós, mas também a Bíblia nos convida a olhar para nós mesmos, a olhar dentro de nós. As Escrituras dizem que nós devemos examinar-nos, confessar os nossos pecados, então podemos participar. Mas também nós precisamos olhar ao nosso redor, para as nossas relações, pedir perdão, perdoar, liberar perdão. A palavra de Deus nos orienta e nos ensina que a mesa é um lugar de partilha, que o maior é aquele que é servo. Por isso, quando nós lemos das Escrituras, no momento que nós estamos participando deste tempo, ela nos orienta, ela diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Comamos em memória de Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Bebamos em memória de Cristo. Aleluias.
Glória ao nosso Deus. Você pode orar comigo nesse momento? Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu, por esse dia de vitória, dia de celebração, dia quando nós podemos trazer, ó Deus, à nossa mente, de que sim, há uma sexta-feira de dor, mas há um domingo de esperança e de conquista. Ajuda-nos a viver esta mensagem, de maneira que possamos repartir a muitos outros deste pão que é Jesus. É assim que nós oramos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode expressar ali em casa, aleluias. Quando nós falamos de repartir, queridos, você pode se perguntar: de que maneira, pastor, eu posso repartir deste pão que é Jesus? Você pode fazê-lo se tornando um discípulo e também um discipulador. Durante este mês de abril, nós estaremos preparando pessoas que desejem tornar-se discipuladores por meio de uma ferramenta de estudo de discipulado chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Várias pessoas já fizeram esse estudo. Agora você pode ter a oportunidade de se tornar um discipulador. A partir desta quarta-feira, você que deseja pode mandar um recado para nós no zap da nossa igreja, entrar em contato com a gente e dizer: eu quero me tornar um discipulador. E você vai ser treinado durante este mês de abril para que toda a igreja inicie a partir da primeira semana de maio, para toda a igreja. Ou seja, nesse mês de abril, nós vamos iniciar pessoas que desejem ser facilitadores. Elas serão treinadas por nós, pela nossa equipe pastoral. O treino acontece nas quartas-feiras, às 8 horas, online. Nós passamos o link e nós vamos explicar para você o processo. Agora, se você deseja participar do discipulado, fazer o discipulado, então você pode fazê-lo, sabe quando? Em maio você vai iniciar. Nós vamos lançar as inscrições e ali você pode se preparar para iniciar com a gente. Sabe qual é o nosso alvo? O nosso alvo é, em 2022, ter 100 pessoas preparadas para serem discipuladoras. Sabe por quê? Porque nós temos uma palavra de Deus, que 2022 será um ano de grande colheita. Por isso, nós estamos convocando os trabalhadores. Você deseja fazer parte desse processo? Então, agora, nesse primeiro momento, facilitadores em abril, e a partir de maio, nós iniciamos então com todos aqueles que desejem fazer parte. Mais informações você vai receber com vídeos e assim também pelas nossas comunicações. Contamos com você. Afinal de contas, o culto nunca termina. É a celebração, porque eu e você somos chamados para espalhar o Evangelho. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Contamos com você. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Aleluia! Feliz Páscoa! Jesus morreu
e ressuscitou. Depois de compartilhar esse momento de festa, eu quero te pedir para que você tire foto da sua ceia, coloque no Instagram e marque a nossa página, @PIBJacareí, para que a gente possa compartilhar a alegria de Jesus vivo. Agora, nesse momento eu quero te dizer que o bom pastor, ele morreu como um cordeiro para que você e eu fôssemos livres. Ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Ele venceu a morte e ele voltará. Maranata, feliz Páscoa, Deus te abençoe.